esse vídeo é sobre uma gameplay de Crypt of the Necrodancer com um troféu que não permite erros. A gameplay vai ser jogado com o personagem Arya e durante o vídeo eu vou dando a descrição do que tá rolando. Bom, primeiro eu preciso introduzir quem é a Arya. A Arya é a avó da protagonista, que é a Cadence, e ela tem muitos problemas nesse jogo em relação a debuff. Ela só tem uma adaga, não tem cura, se ela errar o ritmo ou tomar dano, ela pode morrer. E a única coisa que permite você dar uma escorregada e que quase não ajuda em nada na maioria das vezes é essa poção. Porque logo que você perder ela, que ela é seu único backup, provavelmente você já vai estar fadado a morrer no jogo de qualquer jeito. Os itens iniciais que nem você tem ali, como eu deixei, são uma poção, permite tomar um hit, um colar anti-espírito, que permite que não spawne nenhum espírito para atrapalhar a play, uma adaga padrão e uma pá padrão. Você pode pegar qualquer tipo de item, mas armas não aparecem nessa run. E itens importantíssimos que você pode pegar durante a run são poções, Glass Armor ou a Glass Armor pesada, mandíbula de vidro ou o headphone que eu tô usando, tocha de vidro, sapato de vidro, pá de vidro. Praticamente todos os itens de vidro são extremamente úteis nessa run, já que eles têm a maior capacidade de te fornecer alguma coisa. Se na armadura de vidro ela nega um dano, a pá de vidro quebra qualquer coisa, incluindo paredes de ouro, só que a pá quebra no processo. A mandíbula de vidro ou o headphone dão o dobro de dano, você pode dar o dobro de dano no caso. E como eu mencionei antes, a poção vai te dar aquele backupzinho caso você dê uma escorregada. Eu já tinha feito esse troféu antes, no período que eu tinha desativado a DLC da Amplified, que adiciona mais um andar inteiro, que é esse que vocês estão vendo agora, que é o andar 5, e eu tinha feito só do andar 4 pra cima, e considerou o troféu. Só que dessa vez eu quis tentar ir um pouco mais longe e fiz com o andar 5 ativo, que traz novos inimigos, novos itens e uma penca de desafio nesse caminho, incluindo esses magos aí que tá com raio, essas linhas de choque que você pisa em cima e permite dar dano em fileira, além de alguns itens muito bons, como esse de congelar inimigos, que são charms que você equipa nas laterais do personagem, seja em cima, baixo, esquerdo ou direito. Além de outros inimigos escrotos também tem esse bodezinho, essa cabeça de esqueleto. O bodezinho você precisa atacar uma vez e depois andar uma vez pro lado e bater nele de novo, senão ele vai te pegar. O esqueleto já tem uma mecânica diferente, ele toma 1 de dano e ele se parte em 3 esqueletinhos, e aí você tem que saber, né, fazer toda essa dança aí pra poder matar eles. Conforme você vai progredindo nas telas em cada andar, a velocidade e o BPM da música vão aumentando. E também vale se ressaltar que as músicas são muito boas nesse jogo, cara. É sério, esse jogo é extremamente viciante e eu, como uma pessoa viciada em jogo de ritmo, um amante ávido aí de jogos como Osso, Taiko, Osso Mania, Dance Dance Revolution e tudo mais, eu simplesmente amei esse jogo por isso. Algo genuinamente interessante de se mencionar também é que a trilha sonora é feita pelo mesmo cara que fez a trilha sonora do Binding of Isaac e do Super Meat Boy, que é o Danny Baranowski. Então já dá pra se ter uma noção da onde vem a qualidade da música desse jogo, né? Também é válido mencionar que toda tela tem um mini boss, no caso esse Minotauro aí, e sempre que você mata ele, a saída é liberada. Você não é obrigado a matar o resto dos inimigos, a menos que você queira fazer uma saída mais segura, né? Aí a gente já tem nosso primeiro boss, o Coral Reef. O Coral Reef é basicamente um polvo, eu acho, que é uma banda de jazz inteira, né? Composta por cada tentáculo fazendo parte de um instrumento. Os ataques dele são bem fáceis de desviar, principalmente se você já saber o padrão do jogo, é muito tranquilo. E depois que você ataca todos os membros dele, ele vem te atacar, a menos que sobre algum membro. Aí a banda inteira vem em cima de você, ou o que restou dela, pelo menos. Mas com muita facilidade a gente mata ele. E cada Flawless Victory, que é quando você não erra o ritmo, nem toma dano, nem nada, ali faz uma play perfeita, você tem a chance de escolher entre 3 baús ali no final. Eu escolhi esse baú da direita, que vem itens melhores de equipamento e arma, mas eu ainda preferi me manter com a botinha, porque nessa tela ia ser muito importante e nas outras também, já que ela previne que você fique pequenininho, que é um dos meios de defesa do bicho gigante ali do ogro, é deixar o chão verde, e quando ele fica verde você fica pequeno, se tornando incapaz de atacar. Sem contar as outras telas, que tem lama, tem fogo no chão, e essa bota acaba ajudando bastante. Enfim, esse daí é o andar 4, ele contém alguns inimigos peculiares e específicos do andar dele, né, que é esse cavaleiro que tá parry, a passarinha ali que pula de ritmo em ritmos. A gente também tem esse layout específico desse mapa, que é um monte de barreiras e você vai ter que ir quebrando as paredes aí pra passar. Essa área também introduz esse bichinho aí, né, esse duende que tem bomba numa sacola, e introduz esse bicho que tem essa vareta ali, né, que eu matei aquela hora, que ele confunde os botões, né, do seu personagem. Então você inverte todos os comandos, né, de andar e tal. Então você anda pra esquerda, vai pra direita e vice-versa.
Esse boss múmia é um dos boss exclusivos dessa área. Ela é muito chata, honestamente. Tipo, você tem que fazer mó cálculo pra poder acertar ela. E é a melhor posição pra fazer o ataque nela é você em cima, ela embaixo e você fazendo esses ataques aí periódicos. E esse gigantão aí que eu matei foi o bicho que solta aquele piso ali verde. E o piso verde, é que nem eu falei, é ruim porque ele te encolhe e te deixa totalmente vulnerável, né? Sem poder atacar nem nada. Porém, com a bota eu fico imune a isso. Também tem essas estátuas aí de porco, né? Que eu tô rodando em volta aí. Essas estátuas, ela cospe um raio de alguns metros aí de bloquinhos de distância e ela pode te dar um dano legal, cara. Isso daí pode atrapalhar totalmente uma run diária. Tipo, real, pode acabar com a run inteira. Eu aproveitei para dar uma passada no shopping e vi que tinha a roupinha de karatê. Ela faz o seguinte, ela te dá menos 5 de defesa, mas ela dá o dobro de dano, né? Você tem, ele multiplica o seu dano. O porquê que ela é bom com esse personagem? Porque já que você vai morrer de qualquer jeito se tomar um dano, menos 5 de defesa ou mais 5 de defesa não vai mudar nada. Então é essencial que você pegue isso ou a armadura de vidro. Caso você queira fazer uma play mais agressiva, pega o do karatê, e uma play mais defensiva você pega a armadura de vidro, que é o que eu posteriormente vou fazer. Esse andar também tem um inimigo específico, que são essas estátuas. Elas têm 4 tipos. As estátuas que só te empurram com vento. As estátuas que te seguem se você passar um bloco de distância delas. As estátuas que guardam itens dentro, que são as do porco, que não são ativas. E as estátuas de porco, que são ativas e explodem quando você dá um bloco de distância delas. Eu aproveitei, já matei o dragão bem rápido aí e tentei ignorar os bichos ali, mas na hora que eu vi que o Warlock pulou no botão, eu já retornei, trouxe a passarinha também, fui descendo mais na lateral porque podia ter um tatu, né? E o tatu ataca nas diagonais, horizontais, verticais, em todas as direções possíveis. Então eu fiquei um pouco receoso, a passarinha já veio, eu também finalizei ela e por fim decidi passar na loja para ver se tinha algo de interessante e foi aí que eu decidi pegar a armadura de vidro, que ela tanca 3 de dano. Essa armadura é essencial por tancar 3 de dano, já que você na teoria tem 4 chances de ficar vivo, uma com poção e 3 em ataque direto. Aquele anel que eu peguei desde do escuro, como vocês podem ver, a armadura custava 900 moedas, mas eu só gastei 150 comprando o anel e depois peguei ela de graça. Aquele anel permite que, como você vai ter uma falta de visão, você pelo menos tem um buff de poder comprar as armaduras ou qualquer item de qualquer loja de graça. Então eu aproveitei e comprei ele, já que eu tinha outro anel para desequipar ele posteriormente. Peguei a armadura, troquei de anel e pronto, passei pro próximo andar. E segui em frente, já que eu ainda tava com bastante dano, mesmo tendo tirado a roupa de karatê. Essa pá de titânio ajuda você a cavar essas paredes aí que tem um desenho de pedra, já que se você bate com elas com a pá normal, você pode morrer, porque a pá normal não quebra e aí você erra o ritmo. Então é muito útil ter pelo menos uma pá com um nível aí de quebradura, né? Sei lá, a mais, porque aí pelo menos você evita passar sufoco em alguns momentos. E falando em sufoco, esse boss aí que é o Banshee, esse mini boss, ele enche muito o saco, porque você precisa calcular a posição certinha pra dar um ataque nele. Felizmente eu já tinha bastante dano, então só foi um tapa bem angulado ali e ela morreu. Mas normalmente a Banshee dá muito trabalho pra quando você só tem 1 de dano. O Fortíssimo é um boss que é muito engraçado, porque ele é uma paródia do Notorious Big, tanto que a música dele é Notorious Dig, em homenagem a um grande rapper americano. E a boss battle dele é, de certa forma, bem fácil até. Se você souber a posição exata que você tem que quebrar ali do esqueleto, você consegue fazer ela perfeitamente sem problema algum. Como vocês podem ver, eu quebrei só um esqueleto na frente, ele desceu pra frente do palco, e aí vocês vão ver a jogada agora. Que eu quebro o esqueleto na frente dele, dou uma meia lua, e pronto, ataco de volta. É simples assim essa estratégia. Eu acabei optando pelo baú da esquerda dessa vez, ali em cima, porque ele pode dar tochas, pingentes ou comida, ou utensílios que você usa, né, tipo cookie e tal. E acabou vindo uma tocha que, como eu não tinha, foi de bom proveito, pelo menos é um mais de visão, pelo menos. A área 3, eu arrisco dizer que é a área mais complexa que a gente tem, porque ela é totalmente RNG em questão de spawn. A área 4, ela tem seus defeitos, mas ela tem várias paredes que você tem que cavar numa direção diagonal até você chegar
chegar. E é sempre padronizado. Do ponto que você spawna é a diagonal pro lado oposto que você tá, que vai estar a saída. Já na área 3 é totalmente RNG. Você pode começar com um lugar totalmente aberto, com um monte de bicho indo em cima de você, ou com um lugar totalmente fechado, sem nenhum bicho ir pra cima de você. Eu também passei ali no mercado rapidão. Como vocês podem ver, eu peguei a água benta e eu troquei pelo cookie porque, embora os dois me deem vida, a água benta mata os inimigos, né? Ela dá um certo dano quando eu ataco o inimigo e me cura. Só que o foco não é a cura, é simplesmente se eu ficasse cercado eu podia usar ela pra alguma emergência. Nessa área a gente também tem esse goblinzinho do caramba, que ele só segue a gente quando a gente tá de costas e tenta atacar se a gente também tiver de costas. Bem no esquema do Boo do Mario, que é o fantasminha que só ia atrás da gente quando a gente tava não encarando ele. Nesse andar a gente também tem os elementais e temos os cachorros ali, né, de fogo. Eles são bem chatos porque eles podem atacar na diagonal e os elementais podem quebrar paredes, né? Então é meio embaçado, mas nada é impossível. E eu também esqueci de esclarecer, eu peguei o sapato de vidro e só dando um adendo, ele permite que você caminhe no fogo e ataque no fogo sem tomar dano. Ele também pode pisar na água e você não fica atolado, você pode pisar no gelo sem sair deslizando. Então ele te dá todos os benefícios de todos os sapatos. Então é um sapato ótimo para se ter numa run dessa, como eu havia mencionado no começo do vídeo. A gente também tem o pingente de gelo aí. Esse pingente é magnífico, porque ele serve como, na teoria, se fosse um escudo também. Se você tomar um dano, ele anula o dano que você tomou, né? Ele não te mata ou não gasta sua poção. E em troca, ele congela todos os inimigos em volta. Como se fosse uma last standing aí, uma second chance do Call of Duty. Ele permite que você viva ali, né? Tenha um respiro pra você se safar daquela situação. Agora, se você não conseguir sair daquela situação, já era. Você vai ter gastado seu pingente, os bichos vão ter todos se lascado, né? E vão ainda te arrebentar. Você vai ter perdido tudo, basicamente. E chegamos na área 3, né? No andar 3 aí. Eu já tava ficando um pouco nervoso nesse momento, porque eu queria fazer uma run bonitinha. E uma das coisas que mais me atrapalhou nessa run foi esse tatu. E ele atrapalharia, ou provavelmente acabaria com a minha run, se eu não tivesse esse item de gelo que eu tenho, de congelar os inimigos. Já que esse tatu anda em todas as direções, ele pode acabar com uma run diária facilmente. No mercado a gente acabou pegando também a tocha de vidro, que é magnífica, já que ela, além de mostrar onde estão todos os inimigos no mapa, ela também mostra onde estão todos os inimigos na sua tela. E também peguei a bússola para mostrar onde estava a saída, já que isso daí ia encurtar bastante. Em vez de eu ter que correr risco desnecessário, eu podia só focar em literalmente ir para a saída, aí poupando aí umas chances aí de tomar dano e também preservando minha poção e meu escudo de gelo lá, que era aquele pingente, entre outras coisas, como também a minha armadura fodona aí de vidro que aguenta 3 hits. King Kong é um boss bem traiçoeiro, porque eu tenho o costume de contar até 7 toda vez, já que a batida dele vai de 7 em 7. Porque como ele tem uma pausa, acaba que você pode clicar fora do ritmo e você tomar dano, e além de você tomar dano clicando fora do ritmo, o próprio King Kong pode vir pra cima de você. Quando você erra o ritmo, ele sai do trono dele e vem te atacar. E pra piorar, ele não toma dano enquanto o trono dele não for destruído. Então a forma mais segura de você passar essa parte aí de área é simplesmente fazer tudo bonitinho no ritmo. Ou você pode focar em botar uma bomba no trono dele e ele vai vir atrás de você e você vai conseguir matar ele. O problema é que eu não tinha bombas, então eu tive que fazer do jeito mais hardcore mesmo. Nesse momento esse bicho não tava me dando espaço, então eu fiz o quê? Eu joguei a faca, que era a única opção. Eu corri um risco muito grande ali, porque se não desse tempo de pegar a faca, o King Kong provavelmente ia me alcançar, já que ele anda nas diagonais e nas horizontais verticais também. Aproveitando os baús, eu quis ver se vinha alguma magia, mas só veio um anel que deixava a magia mais forte. Então, como eu achei que não ia ser útil, eu só deixei passar. Como eu já tava com a bússola, eu já fui me preparando para ir direto para a saída quando eu encontrei esse baú, que tem esse pingente que permite que eu jogue minha arma uma vez e ela volte na minha mão. Tipo um boomerang, muito útil, porque ela dá dano na ida e na volta. Então é ótimo para algumas estratégias específicas, considerando que não vai ter nenhum Warlock, que é aquele bichinho que quando você mata você teleporta no lugar dele, o que torna muito perigoso o uso dessa arma, dependendo da situação, mas que pode te salvar bastante também. Nesse momento eu já tava meio nervoso, porque eu enfileirei os bichos, eu não sabia por qual lado que o Minotauro ia vir, então eu fiquei meio receoso, mas deu tudo certo no final. Indo pra área 2 do andar 4 aí, eu já tava bem tenso, meu coração já tava começando a bater bem rápido, minhas mãos já estavam ficando bem geladas, e eu não sabia realmente o que fazer de certo aí. Como a saída já tava mais pra baixo, porém tinha esse problema, que é esse bicho específico da área 2, que é essa topeira, ela só literalmente bota a cara pra fora quando ela estiver na sua frente. Então se você tenta atacar ela direto quando ela tá no buraco, você vai errar o ritmo e isso vai te custar um dano aí, uma poção, uma chance de sobrevivência. É necessário ter muito cálculo, ser muito estrategista, porque a partir desse momento as coisas começam a engrossar, já que alguns inimigos são misturados das outras áreas também.
Como vocês podem ver, tem o tatu laranja ali que é só da área 4, mas ele tá aí também. Enfim, o jogo só vai dificultando daí pra frente. E o único jeito de você passar com sucesso é manter a frieza e ir jogando com calma, já que tentar rushar é a pior opção. E eu quase fui atacado pelo aquele tatu 2 vezes, tanto que eu fiquei até meio desesperado no momento. Mas eu percebi que a melhor saída era literalmente correr pra saída. E agora a gente chega no Deep Blues e eu tava tão tenso que eu só decidi fazer uma loucura, simplesmente. Eu decidi ir pra frente, tacar uma bomba, porque aquele cavalo ali é uma das coisas que mais atrapalha na run, geralmente. A torre ali tava já me fechando pelos lados e eu também não queria deixar que nenhuma pecinha virasse a rainha de novo. Mas eu consegui contornar, não tomei dano e matei o Deep Blues tranquilamente. Se bem que eu não tava nada tranquilo naquela hora, mas deu tudo certo. Esse item era bem útil, mas infelizmente ia ser inútil pra área, já que ele é um item de cura. E como eu não tenho cura alguma, né, não adianta nada. Nesse momento eu já tava extremamente nervoso, já tava extremamente tenso, então eu só decidi fazer o básico. Seguir a bússola pra ir direto pra saída e tentar me manter o mais safe possível. Já matei o Minotauro e quando eu vi que tinha mais inimigos e principalmente o macaco ali, roxinho, é o pior inimigo que você pode deixar passar e não perceber, já que o fato dele encostar em você pode te matar instantaneamente, porque esse macaco, ele faz você errar o ritmo de propósito. E quando ele gruda na sua cabeça, ele ainda te segura para outros inimigos te bater. Isso daí, dependendo do seu dano, por 4 turnos. Então é literalmente tipo um sudden death no final do jogo. Por sorte, tinha algumas armadilhas, eu deixei ele só se jogar lá e fui fazendo um controle ali bem com calma dos duendezinhos até eu conseguir passar. Nesse momento eu já fiquei meio tenso também, porque tinha esse cavaleiro vindo no cavalo, aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer. Mas deu certo, eu até cogitei ir pro lado, mas se eu fosse eu ia tomar um dano. E aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer aí, até que o bicho se jogou na lança, se explodiu todo ali, todos morreram. E eu falei, pô, é a janela que eu tenho pra passar. Nessa tela aí, eu já tava bem nervoso, cara, porque era meio longe a saída. Geralmente a saída tá um pouco perto, em alguma direção específica, mas essa era bem longe. E a gente pega esse pergaminho que é maravilhoso, que é adivinha o que você precisa, né? Ele tenta adivinhar o item que você precisa, que vai ser útil pra você. Esse item, geralmente, ele atrapalha pra caralho em run normal, porque ele costuma te dar armas de vidro, tudo. E numa run normal, só se você for muito experiente, você vai querer arma de vidro, essas coisas. Só que nessa run, com o boneco da área, ele faz o quê? Se você tiver 100 poção, ele automaticamente te dá uma poção, sem a necessidade de você ter que ficar procurando por aí. Então eu deixei ele no meu estoque ali, pra, se alguma merda desse, eu tinha uma poção de emergência. E aproveitei e fui fazendo a contenção de danos aí tranquilamente, com o meu pingente aí que congelava os bichos. Esperei a melhor hora e já saí pra passar. E por fim, a gente tava no último andar, antes do último boss. Eu já tava com a mão gelada, suando, nervoso, tentando pensar em não cometer nenhum erro, tentando fazer a melhor jogada segura possível. Então tava bem nervoso, mas ao mesmo tempo tentando jogar com a maior calma possível, sem rushar, sem fazer nada desnecessário, sem tomar nenhuma decisão que fosse atrapalhar eu. E por mais que as coisas às vezes parecessem impossíveis, e até nervosismo dava ali, e até um nervosismo ferrenho dava ali do nada, eu tentava controlar a situação. Por exemplo, na hora de matar esse besouro com esse fantasma, eu fiquei bem tenso, porque o fantasma, ele só ativa quando você tá andando de costas pra ele. Então eu tive que fazer isso, de lurar ele enquanto matava aquele outro besouro, consegui matar o Minotauro, e aí eu fui direto. E o Golden Loot, eu tava muito tenso, eu tava pensando, putz, o que eu faço agora? Mas eu só fui na fé. E a gente pode aproveitar essa última batalha aí. Golden Loot, ele dá alguns danos bem traiçoeiros, e a partir do segundo dano que você dá nele, ele confunde todos os seus botões, né? Ele deixa invertidos os comandos. Mas por sorte, eu consegui e a gente terminou essa run maravilhosa. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal, principalmente de como eu fiz esse troféu aqui, que menos de 50 pessoas têm no Crypt of the Necrodancer. E é isso, tamo junto e bora platinar.